Não adiantava fazer churrasqueira pra ela. Não, tinha que ser naquela. É a raiz aquela. É aquilo ali, é o jeito, a minha mãe era aquilo ali, cara. E aí eu peguei e falei pra ela, mãe, vamos passar o Natal comigo lá, pô, você não foi... E ela deu, mãe, pô, tem que vir aqui conhecer minha casa, quero que a senhora venha morar comigo. Não, esquece, não, como é que eu vou deixar minha casa e tal? E aí eu cheguei lá na tarde, assim, do dia 24 e falei pros meus irmãos, cara, esquece tudo, eu vou levar a mãe pra passar a noite comigo. Me deu um estalo, assim, e foi o último Natal dela. Aí eu peguei e falei pra ela assim, tá mãe, vambora, só vai comigo. Ela começou a dar desculpa. Não, porque minhas roupas eu botei tudo pra lavar. Eu disse, não tem problema, a gente passa na loja ali e compra. Cara, e aí foi isso que eu fiz, eu botei ela dentro do carro, eu passei numa loja que eu sempre compro as roupas dela lá na Restinga, e aí é muito louco isso. Aí ela sentou, ela já estava um pouco debilitada assim, e aí eu peguei e falei para a senhora da loja, só, por favor, tragam para ela aí tudo que ela quiser, né? E era muito prazeroso tu ver aquilo, sabe? Eu fiquei num canto da loja olhando. E ela escolheu tudo que ela queria ali, das roupas, né? E aí, cara, aí a gente foi pra casa, e aí de meia hora, sei lá, de 40 minutos, ela me dizia, acho que já tá na hora de eu ir embora, porque ela esquecia, né? Aí eu disse assim, não, mas você vai passar a noite comigo e tal, como assim ir embora e tal? Aí mostrei pra ela, a gente fez porque as meninas vinham, né, as minhas netas e tal, então a gente fez toda uma decoração de Natal, ainda brinquei, pedi pra fazer tudo em azul, só não põe nada de vermelho aí e tal. Ela é gremista? Aí, Era gremista? todo mundo azul. Teu pai era gremista Todo também, mundo né? azul. Todo mundo. E aí ela se envolvia com as meninas, né? Com as gurias brincando, as gurias muito arteiras e tal. E aí eu levei ela, pô, eu achando aquilo. Porque, cara, ali eu tava dando É como se fosse uma despedida, só que depois que tu vê isso, sabe? Tu não te dá, acho que tem uma coisa que já tá desenhada para acontecer. E aí a gente saiu para passear pelo condomínio, tá? Porque é um lugar muito tranquilo. E aí ela começou a me contar o que ela ouvia, cara, das vozes. Olha que maluco isso. A gente nunca teve essa conversa assim. Porque, cara, como é que eu vou tentar explicar pra ela? Não tem como explicar. Ela me explicou. Ela começou a me falar, cara, ó, eu tô ouvindo umas vozes agora. Eu digo, mãe, mas olha a tranquilidade que tá, olha os passarinhos ali. A gente tava numa praça, assim, o condomínio é muito tranquilo lá. E ela disse, não, mas eu sei que não tá acontecendo, mas eu tô ouvindo. E eu digo, cara, minha mãe tá me explicando o que ela vive. E nunca a gente teve esse tipo de conversa assim. Eu nem imaginei que uma pessoa passando por aquilo conseguisse entender. Tá, aí a gente tá voltando para casa, né? Eu dei uma volta na quadra e tal, que ela tava já caminhando devagarinho. Aí parei na frente e a gente fez uma foto. Eu até postei isso no Instagram um dia, assim. Porque teve uma passagem, eu devia ter uns 8 anos. Cara, a gente nunca passou fome em casa, tá ligado? Mas teve um dia que não tinha nada. E a minha mãe me pegou pela mão e me levou. Tem o bairro de Ipanema, ali antigamente na Zona Sul era a burguesia, morava ali, né? Os casarões na beira da praia e tal. Então, todo mundo rico morava ali. Então a gente brincava que o ônibus do Restinga de manhã, ele vinha lotado ali e esvaziava, que desciam as domésticas, as faxineiras, e no final do dia elas voltavam para casa, né? Sim. E aí, cara, minha mãe chegou e eu não entendendo nada. E na época ela pediu uma passagem emprestada para um vizinho. Eu, guri, passei por baixo da roleta e tal. E a gente chegou nesse local. E aí, quando a gente chegou nesse local, ela começou a ir de casa em casa, mas ela não pedia nada. Ela perguntava se as pessoas estavam precisando de trabalho. Cara, a gente chegou numa casa, eu nunca consegui localizar essa casa, porque a gente está falando de algo que aconteceu há 40 anos. Provavelmente a casa mudou, essa senhora, obviamente que não está mais entre a gente. Dona Dirce, ela tá com uma mangueira aguando o jardim, assim. Tava um calor. E a minha mãe chama ela e pergunta se a gente podia tomar água. E aí, cara, tem alguns anjos assim na vida da gente, né? Aí ela nos coloca para dentro da casa, nunca tinha nos visto, eu e minha mãe. E eu me lembro, cara, quando a gente entra na casa, a primeira coisa que eu visualizei era um piano gigante, assim. Olha que maluco isso. Pô, piano, né, cara? Porque pra mim isso só existia em filme. Nunca tinha visto na Não, casa de nenhuma nada? Não, e não tinha na casa de alguém pra mim. Normal. Aquilo era só uma coisa de filme. Não era normal. Não era normal. Nem hoje, né, E ela Bagé? começa... Nem hoje. Nem hoje, né? E o dela não era um piano de verdade, sabe? Cauda e Pretão, tal. aquele. Pretão e tal. Tanto que nos carros hoje eles usam, né? Que tem um negócio que eles chamam de black piano, né? Que é um tipo de coisa que é aquele preto bem reluzente, assim.
bonito de ver, assim, sabe? É. Aí, cara, aí ela chega e pergunta pra minha mãe assim, o que tá acontecendo? A minha mãe conta pra ela, olha, meu esposo tá doente, eu tenho mais... Na época nem tinha o meu segundo irmão, tinha só o irmão do meio, né? Não tinha o mais novo. E ela disse assim, cara, e hoje a gente não tem nada em casa, então o que que eu fiz? Eu trouxe ele porque se eu precisar ir limpar alguma coisa que eu não consiga carregar, ele consegue. Aí a dona Dirce pega e diz, tá, peraí. Cara, ela entra pra dentro de casa, pra dentro da parte da cozinha, assim, né? Uhum. E ela volta, claro, primeiro ela nos perguntou o que a gente queria tomar. Disse, não, a gente só quer água, não serviu água gelada e tal. E ela volta com umas 3 ou 4 sacolas de comida, dá pra minha mãe, e ela tira, sei lá, na época o equivalente a R$ 20. Ela pega e diz assim pra minha mãe, só, agora tu volta pra casa, paga a passagem que tu pediu emprestado lá, organiza a tua família e amanhã, 9 da manhã, tu começa a trabalhar comigo. Cara, foi assim. Foi assim. E a minha mãe Caramba. volta, e olha que louco, a minha mãe volta pra lá. E aí teve um dia que tinha alguma coisa pra fazer lá, e a minha mãe disse assim, ó, eu preciso que amanhã tu vá junto comigo, porque eu tenho uns negócios pra puxar lá e eu não vou pedir pra eles me ajudar. Eu disse, não, eu vou com a senhora. E eu vou pra lá. Quando eu chego lá, ela notou que cara, eu não conseguia tirar os olhos do piano. E ela pega e me pergunta assim, pô, eu vejo que tu tá olhando, tu gostou do piano, tu já viu alguém tocar um piano? Eu disse, só na TV. Ela disse assim, tu quer que eu toque pra ti? Eu disse, eu quero. E aí ela começa a tocar uma música, eu digo, isso é Beatles. E ela se Na espantou como é que cabeça tu dela, peraí, conhecia. esses moleques estão lá dentro da vila. Como assim, Beatles? Só que eu tive um cunhado, falecido já, que ele era Beatlemaníaco. Eu tenho um sobrinho que o nome dele é Sean Lennon, que é o filho do John com a Yoko. Então, olha que maluco isso. Eu sempre fui uma esponja para absorver muitas coisas assim. Então, porque quando eu saía com meu pai, o meu pai já era encostado porque ele tinha um problema de coluna. Uhum. Então a gente tinha que sair muito cedo para ir para a fila do INSS lá no centro, para ele fazer as perícias e tal, ficava o dia lá. E ele sempre dizia assim, cara, decora sempre olha essas placas que tem nas esquinas e decora. Ele sempre me dizia, ó, um lado é par, o outro lado é ímpar. O número, vai começar o número sempre mais perto do rio. Tu vê, eu fui criado por duas pessoas que não tinham estudo, mas tinham muita sabedoria. Perfeito. Então eles conseguiam captar coisas assim, mapeando, que me ajudou muito na minha vida. Então, esse meu cunhado, cara, eu via VHS quando ia pra casa deles de tudo dos Beatles, cara. Tudo que tu possa imaginar. Tudo. Então, ele pega e coloca isso na cabeça da gente. Então eu sabia o que. Ela começa a tocar, eu não lembro exatamente a música, mas eu falei pra ela, é Beatles. Mas como tu sabe que é Beatles? Eu digo, eu contei a situação. Essa senhora tinha uma empresa de. Cara, é como se fosse uma agência de modelo infantil, mirim. E ela fazia eventos na ABB. Pô, a ABB era a nata da sociedade, da alta sociedade em Porto Alegre, né? Ali na Coronel Marcos. Aí, olha o que ela fazia, cara, que mulher do bem. Para ajudar mais a gente, quando ela tinha evento lá, ela levava a minha mãe como auxiliar de cozinha e dava um dinheiro a mais para minha mãe, e ela me fazia desfilar e dava um dinheiro a mais para minha mãe por eu desfilar. Já ganhou um cachezinho ali de artista, Já ganhei um né? cachezinho ali. Que legal. Mas olha o que é a cabeça da pessoa Sim, do bem claro. querendo ajudar. Ela já visualizou onde Tudo. é que dá para encaixar. Cara, ela mudou Aqui nossa dá, vida. vamos colocar. Agora, um tempo atrás, eu passei de novo ali em Ipanema. Cara, eu passo uma rua, depois eu passo outra rua e eu não consigo visualizar nada que seja próximo, sabe? Porque eu queria tentar um vínculo com a pessoa, se alguém estiver vendo. Dona Dirce, morava ali em Ipanema, e aí o tempo E passou. a referência é o piano, vai que o piano A tá lá referência é o ainda, né? piano, cara. Pois é, mas eu lembro que na época era uma casa assim com um murinho muito baixo e sem portão. Possivelmente hoje já mudou tudo, né? Porque Não, em e na função tua da cabeça violência a e tudo mais, dimensão também era outra, né? a dimensão era completamente outra. Mas olha que importante isso. E aí eu carrego essa história e conto muito essa história, porque isso me fez também entender que não interessa a posição social que tu tem que tratar bem as pessoas. Ela tinha uma posição social completamente superior à nossa. É. E ela teve, porque em várias casas que a gente bateu, eu lembro que teve casa que tinha segurança, uma guarita assim na frente. E o segurança, cara, ele tá ali para dizer não. Ele é treinado para dizer não, ele recebe para dizer não. Então ele ia chegar, não tem nada aqui. Essa minha mãe disse assim, pô, ele nem sabe o que eu quero. Nem sabe o que é. E a gente ia para uma outra casa. Então tudo isso foi me marcando, sabe? Eu digo, porra, minha mãe, em alguns momentos, por pessoas que ela chegou ali, ela foi até humilhada, né?
Porque, não, sai daqui, cara, ela não ia pedir nada. Mas ela chega numa pessoa que abre a casa pra gente sem saber quem a gente era, cara. Ela não foi lá ver como é que a gente vivia, ela acreditou no que a minha mãe disse. E ali, entre aspas, já mudou a nossa vida de novo. Certo. Por quê? Porque a minha mãe já tinha o sustento da casa, ela já tinha um emprego garantido, sabe? Cara, a dona Dirce nos tratava, ela nunca disse assim, essa é a minha faxineira, essa é a minha empregada, essa é a Maria que trabalha comigo, sempre foi assim. Então tu tinha ali uma outra aula, sabe, de vida. Eu disse, cara, tu precisa tratar bem as pessoas independentemente de quem seja a pessoa. E a gente sabe que não funciona assim, né? Hoje em dia. Então eu tive muita coisa assim que eu ia absorvendo sempre, sabe? E aí a postagem que eu faço, essa do Natal, é justamente isso. Pô, mãe, não lembro exatamente as palavras, mas eu tava dizendo, pô, há muitos anos atrás, né? A gente bateu de porta em porta. Eu até usei o termo numa casa de bacana. Hoje a gente vai passar a noite de Natal numa casa que é nossa, né? Então isso valia muito, sabe? E aí quando tu conta essas coisas, pra galera que não conhece a tua história, o cara acha assim, pô, o Bagé tá ostentando. Não, cara. Eu tô mostrando aquilo com o maior orgulho de coisas que eu consegui conquistar sendo uma pessoa do bem. O cara pode não gostar do que eu falo, pode me achar exagerado, pode daqui a pouco não gostar da forma que eu me comunico, mas isso os caras não vão me tirar. Eu virei a minha vida sendo uma pessoa do bem. E o que eu quero mostrar pra galera é justamente isso, cara, dá pra fazer. Vai demorar, vai ser um pouco mais difícil, mas tu consegue furar essa bolha sendo uma pessoa do bem, né? Acreditando naquelas coisas. E a minha mãe sempre foi esse exemplo, sabe? Então, pô, tu imagina tu poder fazer isso, muda tudo. Então, tu imagina, eu tive um Natal da minha vida, que foi o último Natal com a minha mãe, foi o primeiro Natal que realmente eu entendi que aquilo ali significava essa união de famílias. Então, isso tudo fica como exemplo, cara. Não tem como tu mudar. E a minha mãe mostrava o quê? Que o trabalho era bom. Trabalhar era bom. Porque ela saiu um dia sem nada e ela voltou com as coisas em casa. Pô, trabalhar era bom. Eu preciso trabalhar, porque trabalhar vai me fazer bem. Então tem uma série de coisas, sabe, que tu vai encaixando e que serve com muita base, assim, cara. Então é por isso que não deu errado. Eu fiz, pra te ter uma ideia disso que eu tô te falando agora, eu gosto muito de tênis, né? E, pô, eu tive só uma vez durante um ano. Então eu chamei um amigo lá que trabalha com móveis e eu disse, pô, Rodrigão, eu quero fazer um móvel para os meus tênis, né? Porque, pô, eu gosto de comprar tênis e tal. Aí eu tenho lá, sei lá, 20 e poucos pares de tênis. Ele, pô, vou fazer um móvel com 50 pares. Tu vai encher isso aí um dia. Aí eu disse, tá, beleza. Só que pra que serve isso, cara? Toda vez que eu saio de casa e eu vou escolher o tênis que eu vou botar, e quando eu chego em casa eu guardo o tênis, eu lembro que eu só tive uma vez. Então não é ostentação. Aquilo ali serve como, inclusive, um filtro para as coisas que eu vivo. Cara, teve uma época que tu tinha só um. Tu não tinha como trocar ele. Praticamente dormia com o mesmo tênis. É a tua referência nostálgica, é uma referência. Né? Aquilo ali Total. Te serve como um aviso de assim, pô, cara, que legal. Olha o que o trabalho conseguiu fazer com a tua vida. E ao mesmo tempo te serve como base de tu, cara, eu já tive só um. Tá mais que certo. Né? Hoje eu tenho, e eu ainda vou encher lá os dos 50. Mas não é como ostentação. Isso é como conquista.